e aonde quer, e ali é gerado um novo ser, uma nova criação. Nós não sabemos com o entendimento humano, ninguém consegue entender quem que é nascido de Deus, quem que é nascido do Espírito de Deus, mas quem é gerado, quem é nascido, ele sabe, porque o Espírito de Deus, ele diz a palavra de Deus que ele dá testemunho com o nosso Espírito que nós somos novo ser, criado de novo, recriado. Então as pessoas que não nasceram, ou que não vão nascer do alto, que não vão nascer do Espírito, elas estão sem entendimento, elas estão na escuridão, nesse sentido, porque não conseguem entender as coisas do céu. Se nós falarmos das coisas do céu para eles, eles não se interessam. Eles vão ter sono, eles não vão ter interesse nenhum, porque não entendem nada, não faz sentido. Diz a palavra de Deus que as coisas de Deus é loucura para as pessoas que seguem o curso desse mundo. E assim também para as pessoas que as coisas de Deus é loucura para aqueles que seguem o curso desse mundo. Eles não conseguem entender. Mas também para nós, as pessoas que não querem servir a Deus, que não querem aprender de Deus. Então, também nós sabemos que isso também é loucura, porque eles deixam de aprender, deixam de entender, deixam de ser perdoado, de ser curado, de crer na vida eterna, de receber a vida eterna. De Deus. Como é que podem não querem crer? Como é que podem não querem ir morar no céu? Na verdade, as pessoas dizem que querem morar no céu, mas não adianta falar com a boca, tem que aceitar, tem que se entregar, então, porque quando alguém é nascido, ou quando alguém mora no esconderijo do Altíssimo, então ele passa a ser ensinado, ele passa a ser dirigido, ele passa então a ser modelado, ele passa então a se interessar pelas coisas de Deus. Como que pode alguém que é nascido de Deus não se interessar pelas coisas de Deus? Então essa pessoa não é nascida de Deus, então essa pessoa é um crente nominal, não é um crente autêntico, não é um crente que nasceu do alto. Por isso, dessa forma nós podemos pensar então que muitas pessoas vão à igreja só para buscar uma cura do corpo físico, vão só para buscar uma bênção, uma prosperidade de bens, para adquirir bens, que não é errado, porque nós também estamos num mundo que nós precisamos de se vestir, nós precisamos de se alimentar, nós precisamos de casa, nós precisamos de todas as coisas que as pessoas que não creem, que não são nascidos do alto, também precisam. Mas enquanto nós então temos esse privilégio de ser cuidado pelo Senhor e ter também o mesmo que eles podem ter, e nós ainda temos a chance, ou melhor, o privilégio de ser um cidadão do céu, de ser uma pessoa comprada, de ser uma pessoa que é alumiada pela palavra de Deus, que alumiou o nosso entendimento. Então nós estávamos na escuridão. O que é estar na escuridão? É as pessoas então elas não conseguem entender. Por que elas não conseguem entender? Porque não querem sair do engano, da mentira. E o Satanás é o mesmo que enganou Eva, é o mesmo que enganou o primeiro ser humano, que ele sempre está ofertando sucesso, né? Fama, sucesso, está ofertando riquezas, porque, como eu falei, então as riquezas, a maior riqueza na verdade não são os acúmulos de bens que muitas pessoas entendem, é a riqueza de uma vida eterna, porque aqui como eu falei assim, que nós somos todo mundo é um, então nós seremos co-herdeiros com Cristo de todas as bênçãos. Então não precisamos lograr os salvos, não vão precisar passar a perna no outro salvo, porque eles vão herdar todas as coisas. Então quem é nascido do alto, quem tem entendimento das coisas de Deus, ele não tem vontade, ele não tem necessidade de passar a perna, de lograr, de se dar bem, pisando em cima de outras pessoas, logrando outras pessoas, fazendo mal para as pessoas, porque a palavra de Deus nos diz que nós seremos co-herdeiros com Cristo, quer dizer, nós vamos herdar todas as coisas juntos com Cristo, e todas as pessoas vão herdar tudo também, e vai ser tanta riqueza que não tem por que a pessoa ficar se estressando, a pessoa ficar, porque não vai, diz a palavra de Deus que o ladrão não rouba, né, a ferrugem não vai corroer,
né? Não vai ter perda, não vai ter corrupção. Mas quem que crê isso? Quem que pode crer nisso? Só os que são ensinados por Deus, pelo Espírito de Deus, como a irmã leu aqui, os que são testemunhas de Deus. Então, os crentes que realmente foram alumiados pela palavra de Deus, eles devem ser testemunho que existe um Deus. Como eu falei, os discípulos, os apóstolos, aqueles que viram Jesus, andaram com Jesus neste mundo, eles eram testemunha que eles viram com os olhos físicos, mas nós somos testemunha que o Senhor está conosco, porque nós cremos. Então nós somos um tipo de testemunho de Deus, que Deus existe, que Deus trabalha, que Deus fez os céus e a terra, Deus fez todas as coisas. Então nós somos testemunha através da obediência, através da crença, através da mudança de pensamento. As pessoas, então, elas que não nasceram de novo, elas têm uma forma de pensar. E os que foram ensinados, os que foram alumiados pela palavra de Deus, eles entendem, eles sabem como que o mundo funciona, eles sabem que não compensa. E eles sabem como o mundo espiritual, quer dizer, não sabe, não vai saber por completo, mas tem uma ideia, tem uma pequena noção, porque não foi revelado todos os mistérios de Deus. Vai ser revelado, mas quando for revelado, que diz a palavra de Deus que quando o Senhor Jesus se manifestar, então nós seremos semelhantes a Ele. E daí, com certeza, aquelas pessoas que vai ser revelado para elas o que elas perderam, a salvação, a riqueza eterna. Só que elas não vão ter desculpas, diz a palavra de Deus, porque elas vão entender perfeitamente que elas recusaram, porque elas preferiram os enganos, a mentira da serpente, ou da velha serpente, de Satanás, o seu demônio, porque ele sempre mentiu e sempre vai continuar mentindo. Mas elas preferiram, elas não quiseram descobrir, elas não quiseram investigar, elas não quiseram achar que não compensava, porque servia a Deus, porque as pessoas que não servem a Deus, elas pensam que os crentes estão perdendo tempo, elas pensam que os crentes são os bobos alegres, que não sabem o que é, que não sabem o que é bom, elas pensam que elas se divertem, elas pensam que elas aproveitam, mas nós, diz o Senhor Jesus, que nós temos a chance de nós aproveitar, vamos dizer assim, as bênçãos na direção, no conselho de Deus, de acordo com a palavra de Deus, nesta vida e muito mais na eternidade. O Senhor nos diz na sua palavra que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, perder a sua alma. Porque aqui nessa terra, aqui nesse mundo, as pessoas então podem ter trilhões de dólares, ou de euros, ou de algum dinheiro forte, né? Mas e o dia que elas morrerem, elas vão levar aquela fortuna? Não vão levar. E as bênçãos eternas, as bênçãos que o crente salvo, que realmente é salvo, que não está se enganando, essas sim vão durar para sempre. As bênçãos, Jesus falou, juntai tesouro no céu, porque aonde estiver o vosso tesouro, ali está o vosso coração. Então, se nós cremos, e nós cremos que nós temos uma riqueza no céu, aonde está o nosso coração? Está no céu. Ah, mas o céu não existe. Algumas pessoas dizem, não, o céu é aqui mesmo, o inferno é aqui mesmo. O céu é na presença de Deus, o paraíso é na presença de Deus, o céu é a salvação eterna, o inferno é a perdição eterna, para ser mais fácil de se entender, né? Então, porque muitas pessoas dizem, não existe céu, não existe inferno, mas então o inferno é a perdição eterna e o céu é a salvação eterna, com todas as bênçãos. E o dia, diz a palavra do Senhor, então o dia que os filhos de Deus se manifestarem, com a manifestação de Cristo, vai acontecer a manifestação dos filhos de Deus. E diz a palavra de Deus que daí nós vamos saber o que nós realmente somos. E com certeza não é pouca coisa, né? Porque herdar, junto com Cristo, todas as bênçãos eternas, o poder de Deus, um Deus que fez o céu e a terra, que pegou e separou as águas. Os irmãos todos sabem o que Deus fez na criação do mundo, o que Deus pode fazer, muito mais do que nós pensamos, né? Muito mais que a mente de alguns inteligentes, de algumas pessoas, né? Com muita inteligência, com muita capacidade, com muito poder, com muita tecnologia, pode
pensar, ou estudar, ou ter aprendido o que nosso Deus pode fazer. O Senhor diz na sua palavra que eu faço novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, com certeza, o dia que o Senhor se manifestar nas nuvens, o dia que os filhos de Deus for revelados, se manifestarem também, nós saberemos o que nós esperávamos. Nós vai ser nos revelado aquilo que nós pensamos, muito pequeno ainda, muito limitado, porque nós não temos condição ainda de ver, de entender, porque senão nós poderíamos assim envaidecer, assim como o apóstolo Paulo, ele viu grandes coisas no céu, e então ele precisou, Deus colocar um espinho na carne dele, para ele não se gloriar, por ele ter visto coisas grandiosas, e mesmo assim ele não explicou, porque não tem como explicar. Já o apóstolo João, ele viu as coisas no céu, e Deus deu uma maneira para ele explicar para nós e para todos os seres humanos, de uma maneira que todas as pessoas possam entender, falando de ouro, falando aquele símbolo aí, falando de ruas de ouro, tá? Porque todo ser humano sabe o que é ouro. Se ele falasse como que é no céu, do jeito que é lá, ninguém ia entender nada. Então Deus usa dessas maneiras,